Olá pessoal, eu sou o Thiago Almeida, fundador, diretor e professor da Escola Hub, e hoje é um dia super especial, é o primeiro episódio do videocast Hub Conecta. Hub Conecta é um projeto antigo de conteúdo da Escola Hub, que a partir desse ano retorna no formato videocast, um formato informal, de conversa, que tem a ver com um objetivo nosso, que é poder trazer o relato do cotidiano de uma escola inovadora, do cotidiano de uma escola de projetos. Acho que não há dúvidas de que a temática da inovação educacional e da necessidade de mudança dos modelos metodológicos tradicionais ganhou a discussão e ganhou o debate na sociedade brasileira e no mundo. Mas a gente entende que ainda são muito poucos os relatos de experiência que tragam a visão de quem está no chão da escola, conduzindo experiências de aprendizagem inovadoras e principalmente experiências de aprendizagem por projetos, no dia a dia das escolas brasileiras. E a ideia do Hub Conecta na versão videocast é justamente essa, poder dar voz a personagens, professores, estudantes, gestores educacionais que vivenciam esses desafios. Hoje, no nosso primeiro episódio, a gente tem um super prazer e honra de receber aqui 3 professores que atuam na Escola Hub Juiz de Fora, na unidade Dom Viçoso, e que vão compartilhar com a gente algumas das suas experiências. Professor de Geografia e História, Bernardo Werneck. Valeu, Bernardo. Obrigado pela presença. Olá, Thiago. Maravilha. A gente tem também aqui a professora Sabrina Santos, de Língua Portuguesa e Escrita Criativa. Olá, Thiago. Olá, colegas. E a gente tem também a professora Cristiane Teixeira, que atua com Linguagens e Humanidades do Fundamental 1. Olá, colegas. Olá, Thiago. Maravilha, muito bom. Pessoal, como eu comentei, assim, a ideia do Hub Conecta é a gente poder conversar de uma maneira muito informal sobre a vida real de professores que estão fazendo educação de uma maneira diferente, pautados por premissas da inovação educacional e principalmente no contexto de uma escola de projetos como a Escola Hub. A gente selecionou hoje algumas histórias para a gente poder contar e eu queria começar por uma que eu não participei, mas eu assisti, né? Fui um espectador de um projeto que aconteceu, um projeto dirigido que aconteceu de forma interdisciplinar entre o Bernardo e a Sabrina, um projeto que eles chamaram de Projeto Fake News. E aí eu vou pedir para vocês contarem um pouco de como é que surgiu esse projeto, no que ele consistiu, os resultados e tudo mais que vocês quiserem compartilhar. Beleza, vamos lá. Pode começar, Bernardo? À vontade. Tá, então o projeto Fake News ele surgiu de uma necessidade de trabalhar um conteúdo específico nas aulas de língua portuguesa, que era conjugação verbal. É um conteúdo que costuma funcionar como uma espécie de calcanhar de Aquiles, né, para os estudantes e para os professores também, até porque a gramática ela ocupa uma posição, enfim, complicada, né, a gramática tradicional nas aulas. É difícil pensar na ideia de gramática e não associar a ideia de algo tradicional. Exatamente. É difícil, mas não é impossível, tanto que a gente faz, né? Então, nós precisávamos trabalhar com conjugação verbal, e aí nós perpassamos por vários tempos verbais, e eu senti a necessidade de mostrar para os estudantes que quando a gente trabalha com alguns tempos específicos, como, por exemplo, passado, presente e futuro, eles funcionam sim, né? Então, eu uso o passado para falar do passado, o presente para falar do agora, mas às vezes eu uso o presente para falar do que passou. E aí surgiu a ideia de trabalhar o gênero também notícia. Por que o gênero notícia? Porque nas notícias, principalmente no título da notícia, né, na manchete, os verbos aparecem no presente para falar de ações que se deram no passado. Bom, então fizemos todas essas discussões e aí depois senti uma outra necessidade, que era uma necessidade de caráter cultural, discursivo, de trabalhar as fake news. Os estudantes demonstraram, né, muito engajados no processo, então nós trabalhamos a estrutura do gênero em si, mas também trabalhamos a produção, e aí ficou tudo muito bacana. O Bernardo trouxe a ideia de trabalhar com algumas notícias específicas do campo da geografia, né, Bernardo? Exatamente, porque às sextas-feiras nós temos uma feira que acontece muito próxima à escola, e como a Sabrina... Feira de rua. Uma feira de rua, uma feira urbana, onde a população do bairro, ela frequenta e pode adquirir ali os alimentos. Aí quando ela trouxe que eles iriam levar as fake news para a feira, eu logo linkei com um conteúdo que eu precisava trabalhar dentro da geografia.
que era sobre a produção e distribuição de alimentos no mundo. Mas nasceu desde o início como um projeto ou foi uma atividade que foi se transformando num projeto? Ela foi se transformando num projeto. Isso é muito interessante porque a gente pode pensar, né, que o projeto ele nasce enquanto projeto mesmo, mas acho que o mais interessante é quando os estudantes demandam e a gente capta aquela demanda e a gente constrói junto com eles, né, e entre a gente mesmo, esse projeto. Ele vai dando cor. E ao mesmo tempo, a nossa atenção ao que está acontecendo dentro da escola, nas nossas trocas diárias, a observação do espaço de onde a escola se situa. Então, diante de toda essa percepção, a gente conseguiu unir a atividade que a Sabrina já havia iniciado com aquilo que eu estava começando a dar o primeiro pontapé na discussão com eles e que culminou na nossa ida, né, na nossa ida à feira, que era bem próximo à escola, e aí a gente conseguiu averiguar de perto como que as pessoas, se elas entendiam, né, no caso mais específico da geografia, de onde que vem aqueles alimentos, qual que era o grande problema do passar fome no mundo, né? Quais são os desafios para que todas as pessoas pudessem estar alimentadas e sabendo que isso não acontece. Então, a gente produziu uma fake news, né? E, assim, ficamos assustados com a facilidade de se produzir hoje isso. Existem sites específicos. Quando você fala a gente, professores ou Professores e estudantes. Produziram juntos a fake news? Juntos, de maneira concomitante. E aí, obviamente, né, com todo aquele cuidado e toda aquela discussão, mas apontando aonde que isso pode chegar. Exato. E aí, quando a gente faz a saída com eles da escola, a gente se depara com o público e finaliza, né, nossa atividade que se desdobra nesse projeto conversando com o público da feira. Na verdade, a gente pensou que finalizaria aí. Só que aí acabou surgindo uma outra demanda e o projeto ficou maior ainda, né? Porque um estudante específico, ele começou ali no momento da entrevista a fazer uma leitura muito bacana. Ele começou a traçar um perfil dos entrevistados, né? E aí ele disse, eu não vou me recordar exatamente as palavras que ele usou, mas olha, teachers, eu descobri que pessoas dessa faixa etária, né, e com esse grau de escolaridade tendem a cair mais ou menos em fake news. Porque eles foram apresentar a fake news produzida para as pessoas da feira. Havia um perfil para ser preenchido. Entendeu? A pessoa poderia se identificar ou não, havia idade, escolarização, profissão. E aí, imediatamente, ele começou a cruzar os dados ali, com várias folhas na mão, e veio até a gente, assim, ele já começou a fazer análise, né? Imediatamente no campo. Só para quem está nos assistindo entender, a gente está falando de qual faixa etária, de qual segmento? A gente está falando de 6º e 7º ano, estudantes de 10, 11, no máximo. No máximo 12 anos de idade, exato. E aí ele começou a cruzar os dados. E aí a gente percebeu o seguinte, olha, talvez o projeto não devesse terminar aqui, onde a gente achou que não pode parar por aqui. Exato. E aí decidimos publicizar os dados. Então, o que inicialmente era um projeto de geografia e língua portuguesa, acabou se tornando um projeto de geografia, língua portuguesa, matemática, enfim, e outras áreas afins. E aí eles publicizaram, né? Houve um momento em que eles reuniram essa coleta de dados, fizeram todas as contas necessárias e criaram gráficos para expor para a escola qual era de fato o perfil dessas pessoas que acreditavam ou não em fake news. E aí eu acho interessante a gente pensar que muitas das vezes nós temos uma ideia de projeto e que sim, ela pode ser desenvolvida, pode ser muito bem feita, ser legal, mas que muitas das atividades que, na maioria das vezes, os professores, nós pensamos que seja algo pequeno, pode se desdobrar. E que um projeto, ele surge, ele cresce. Ele não está pronto, muitas das vezes. Vivo, né? Ele é vivo, ele é fluido. Então, assim, era uma atividade que a Sabrina, a princípio, tinha pensado em ficar em sala, que depois ela já comentou comigo, que eu percebi, opa, eu já queria ir com eles à feira, e ela falou também, e isso tudo foi se conectando. E aí, a partir da própria demanda dos estudantes, que foi o caso, a gente não vamos parar na língua portuguesa nem na geografia. É a vez da matemática entrar aqui e fazer esse fechamento. Você ia falar? Eu ia falar que certamente é um debate que não se encerrou na escola. Não, de fato. É improvável que eles tenham levado para as famílias, é provável também que as pessoas da feira tenham conversado entre si, e eu acho que esse é o mais bonito do projeto. E também, assim, foi uma maneira que a gente faz, a escola se faz presente na comunidade, né? Então foi muito bacana ver a interação deles com pessoas de outras faixas etárias,
e como que foram acolhidos também. Então isso foi muito interessante. E aí, de novo, trazendo um pouquinho, né, para a minha área, a importância daquele espaço semanal acontecer dentro de um bairro. E houve também toda uma outra discussão da onde que a escola está situada, qual é aquele público. Então, muita possibilidade para além dos muros da escola, né? É claro que eu acompanhei esse projeto escutando o burburinho nos corredores. Eu sou professor também dessa turma de outro componente curricular. O meu mais velho é aluno de vocês nesse projeto, então eu vivenciei isso. Mas eu estou me colocando aqui no lugar de alguém que talvez não tenha tanta familiaridade assim com o que é uma escola de projetos, está escutando vocês falarem, e de repente pensa assim, mas peraí, que história é essa de surgir a matemática num projeto da professora de língua portuguesa e do professor de geografia e história? Então, mas essa demanda ela surge de uma maneira muito fluida. A partir, no caso da matemática, mais específico nesse projeto, foi uma demanda do próprio estudante. Quando ele começa a fazer a análise dos dados ali, a gente vê que materializar aqueles números, talvez em gráficos, seria a melhor maneira de visualizar, entendeu? Então, o projeto, ele apresenta suas próprias demandas a partir do momento que ele começa a ser desenvolvido. Então, elaborar uma, duas ou três etapas pode ser uma maneira de estruturar, bacana, mas não necessariamente isso quer dizer que ele vai dar certo. Temos experiências que não deram certo assim. E a partir do momento que a gente encontra a demanda na prática e escutando os nossos estudantes, é o que o sucesso aparece. É isso que a gente tem constatado na escola. E é interessante, né? Porque, de fato, numa escola de projetos, muita coisa não dá certo, mas o que significa que não é o problema. Que quando não dá certo, a gente aprendeu alguma coisa sobre o engajamento dos estudantes, sobre o interesse deles, sobre a dinâmica de uso do espaço, da escola, e, de alguma forma, isso acaba influenciando, né? O que a gente vai fazer logo ali em seguida. Eu vou aproveitar, a Sabrina ela está com a gente, mas vai ter que nos deixar um pouquinho mais cedo, não vai poder ficar para o episódio até o final, então eu vou aproveitar enquanto ela ainda está aqui presente. Daqui a pouco eu já vou pedir para a Cris contar para a gente uma história bacana, mas Sabrina, tem uma série de coisas muito interessantes assim, que aconteceram na língua portuguesa nesse nosso primeiro semestre desse ano, e tem um projeto que você comentou, que é o projeto da leitura de clássicos, que envolveu Dom Casmurro, e aí eu, particularmente, assim, que para mim a leitura é uma causa, é pessoal, para mim é uma causa, enquanto cidadão, enquanto brasileiro, eu fiquei muito interessado, assim, nessa experiência enquanto ela aconteceu, e acho que é muito relevante você compartilhar um pouco com a gente da onde surgiu, o que aconteceu e quais foram os resultados. Bom, de onde surgiu, também a literatura também é uma causa para mim, né? Eu acho que a literatura ela precisa ocupar na escola, e aí eu estou puxando sardinha para o meu lado, ela tem que ocupar um lugar de, não digo de centralidade não, mas de destaque, assim, porque a literatura é libertadora, a literatura é cultura, enfim, a literatura faz a gente conhecer a nossa história. Surgiu então de uma questão muito pessoal, mas obviamente também, né, da necessidade do componente curricular de escrita criativa, de trabalhar o gênero romance com os estudantes. E eu sou uma apaixonada pelos clássicos da literatura, por Machado de Assis, por exemplo, e foi aí que eu decidi levar Dom Casmurro. Pode parecer loucura, né, ler Dom Casmurro com estudantes de 13 e 14 anos, mas é possível, e aí eu vou contar como é que é possível. Né? Primeiro, a gente tem estudantes que não têm o hábito cotidiano da leitura, então esse era meu primeiro desafio. E o problema da leitura, ele é um problema que não é específico regional, né? Ele é um problema geracional que está se dando no Brasil inteiro. A gente conversa com colegas professores de diferentes segmentos, diferentes escolas, e tem um relato geral de que hoje há uma dificuldade de se formar hábito de leitura e repertório literário nos nossos estudantes, né? Sim, felizmente. E aí o desafio era esse, né? Como fazer com que os meus estudantes de 13, 14 anos leiam Machado de Assis? Eu poderia ter optado por uma saída, digamos, confortável, que era levar uma adaptação, um quadrinho, uma série, mas eu queria muito que eles tivessem contato com o clássico do século XIX. Então a minha saída foi levar a leitura para dentro da sala de aula. E eu acho que a Escola Hub dá muito essa liberdade pra gente, porque acho que em outro ambiente jamais teria espaço, tempo, para ler um livro de 200 páginas com os estudantes. E lá eu fiz isso.
Bom, li, e não só li com eles, mas também mediei. A gente está falando de uma leitura do século XIX, né, de um português que não é o nosso e também não é o dos nossos estudantes. Então, nós lemos juntos e foi possível fomentar a curiosidade. Quando você fala que vocês leram juntos, é no sentido literal mesmo. Literal, nós abrimos e folheamos. E era uma leitura cada um em silêncio, você fazia a leitura em voz alta, como é que era? Gente, eu lia para eles. Eu acho que essa é uma memória afetiva que a gente consegue despertar nos estudantes. Eles gostam muito quando a gente lê para eles. Então a gente sentava e eu lia para eles. Conta a história. Contava história, como eu conto pro meu filho de 6 anos de idade. E aí contei a história para eles, e não só contei como instigava. Gente, o que vocês acham? Por que vocês acham que o Bento tá falando isso agora? Né? E aí, o que vocês acham da postura da Capitu? Ela responderia isso mesmo? Ou é o Bento falando o que ele acha sobre ela? E aí eles começaram a se interessar, de modo que a gente finalizou a leitura da obra. O intuito do projeto não era ler Dom Casmurro e terminar por aí. Nós fizemos uma espécie de júri simulado acerca de Dom Casmurro e de uma das questões que são levantadas, né, na obra. Todo mundo, quando fala que está lendo Dom Casmurro, ousa pergunta, e aí, traiu ou não traiu? Né? A grande questão do nosso júri, porém, não foi se a Capitu havia ou não traído o Bento, mas se o Bento deveria ou não ser culpabilizado por calúnia e difamação, por ter escrito um livro dizendo que havia sido traído pela Capitu. Então a gente se dividiu, cada estudante escolheu o personagem que eles queriam ser e de fato incorporaram os personagens e o debate aconteceu. No final das contas, a gente teve um resultado que gerou um tanto de revolta, porque o Bento foi absolvido. Pessoalmente falando, acho que ele deveria ter sido culpado, mas enfim, foi a escolha dos estudantes. E não paramos por aí. Enquanto nós estávamos lendo, alguns estudantes falaram o seguinte comigo: nossa, teacher, eu acho que isso daí dava uma boa fanfic. E aí eu fiquei encantada pela possibilidade de criarmos histórias paralelas e alternativas à do Machado. Então, após a leitura e após o júri simulado, nós criamos as nossas fanfics, e aí tem de tudo. Só para quem talvez esteja nos assistindo e não tenha tanta familiaridade com o que é a fanfic dá para dizer que é um gênero literário? Com certeza. Né? E uma pessoa se apropria de um texto já existente, uma história, e reescreve essa história alterando a sua trama, inserindo novos personagens. Com lacunas deixadas, né? Lacunas e possibilidades deixadas pela Então, obra. vocês produziram fanfics a partir de Dom Casmurro. Sim. Interessante. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Nasceu já para ser um projeto ou não? Nasceu como uma atividade que também se desdobrou num projeto? Esse nasceu para ser um projeto, mas não passava pela minha cabeça ainda construir uma fanfic com Dom Casmurro. Entendi. Mais uma vez a demanda dos estudantes aí que a gente precisa estar atento. Com certeza. Eu vou te fazer 2 perguntas que talvez quem esteja nos assistindo não tenha tanta familiaridade assim com a atmosfera de uma escola de projetos possa estar se questionando. Como é que é o teu dia a dia? Você já trouxe 2 relatos aqui que aconteceram esse ano, eu sei que tiveram vários outros. O teu dia a dia é um dia a dia em que você dá aulas e faz projetos, você conduz atividades e essas atividades podem ou não desencadear projetos, só tem projetos, na maior parte do tempo é você falando, eles falando. O teu planejamento é como de um professor de uma escola tradicional. Como é que é o teu dia a dia como professora numa escola de projetos? É extremamente desafiador. Para mim, ser professora numa escola de projetos é materializar o que o Paulo Freire fala sobre o professor pesquisador, é ser inquieto o tempo todo. Então, não existe o eu falar o tempo todo. Existe uma troca constante. Existe uma busca por apresentar. Gente, eu trabalho com língua portuguesa, assim. Né? Dar aula de língua portuguesa é ficar num estado profissional, né, em que muita gente olha e fala: eu odeio português, num país em que todo mundo fala português. Então, eu tenho esse desafio, né, de desmitificar o ensino da língua portuguesa. E aí, para isso, eu tento trabalhar com os projetos para que os meus estudantes, de fato, compreendam o estudo da língua. Eu sempre falo para eles que, quando eu vou apresentar, por exemplo, uma categoria gramatical, eu não vou ensinar aquilo. A gente vai analisar, porque a gente está partindo
de um idioma que é o idioma deles. Então, eu nunca apresento para eles algo que é inteiramente novo. Eu discuto com eles e analiso com eles algo que eles já conhecem e a gente se aprofunda. Às vezes a partir de projetos, às vezes de atividades outras, que podem culminar no projeto ou não. É interessante porque muita gente tem a percepção de que numa escola de projetos não se toca o currículo. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, o português, a matemática, a história e a geografia, que o estudante está fazendo coisas outras que não necessariamente estão no currículo. E quando a gente fala de língua portuguesa, e até joga essa bola para a Cris também, se você quiser comentar, Cris, você também trabalha com língua portuguesa, apesar de ser no Fundo 1, a gente pensa na gramática. Né? A gramática é talvez o artefato que habita a nossa memória quando a gente pensa na língua portuguesa, mais até do que as obras literárias. Qual é o lugar da gramática tradicional numa escola de projetos? Bom, eu trabalho na Hub há pouco mais de um ano, e quando eu entrei na Hub, isso era algo que me inquietava demais, assim, para entender como funcionava. Mas na escola de aprendizagem por projetos. Mas pouco a pouco eu fui descobrindo que, antes mesmo de eu entrar na Hub, eu já era uma profissional rubiana, digamos assim. O papel da gramática tradicional na escola, Hub, é o papel que a gramática tradicional deveria ocupar em todas as escolas. É esse papel de análise da língua, né? O papel de eu compreender que a gramática não é algo estanque, que eu tenho contato com aquelas categorias, contato cotidiano, e é um papel de o meu estudante ele precisa ter contato com esses elementos da gramática tradicional, porque eu quero que o meu estudante seja um leitor excepcional e um escritor melhor ainda. E não há como eu fazer isso se a gente não perpassar pela gramática tradicional. Então, ela ocupa um papel que eu penso exatamente isso, assim, é um papel que ela deveria ocupar em todas as escolas de todos os lugares. Pessoal, a Sabrina tem que partir. Infelizmente, ela não vai poder seguir com a gente até o final do episódio, mas, Sabrina, queria te agradecer demais por compartilhar as tuas experiências, a tua vivência, e com certeza a gente vai ter outros episódios aí para poder conversar. Super obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Beijão. Beijo. Bom, pessoal, a gente teve então uma substituição aqui no nosso videocast, a professora Sabrina, que compartilhou com a gente as experiências super interessantes dela com língua portuguesa, precisou nos deixar, porque ela vai viajar. E aí, para compor a nossa mesa, nossa querida Aline França, diretora da unidade de Belo Horizonte da Escola Hub. Aline, seja bem-vinda, prazer ter você aqui. Prazer todo meu, estou muito feliz de estar aqui com vocês, batendo esse papo tão especial, tão enriquecedor, né? Sobre as práticas da Escola Inovadora, essa prática transformadora e corajosa. E que bom, estou muito feliz, viu? Vamos junto. Bem-vinda, Aline. Obrigada. Eu vou lançar uma pergunta para a Cris e depois eu vou pedir para você compartilhar com a gente algumas experiências interessantes que você já me contou, né? Que vocês tiveram esse ano na escola em Belo Horizonte. Mas, Cris, a gente estava aqui agora conversando sobre a questão da língua portuguesa. Você é professora de língua portuguesa e de humanidade, mas no Fundamental 1, né, para estudantes do 3º, 4º, 5º ano. Sabrina atua no Fundamental 2 a partir do 6º ano. E a gente estava conversando sobre essa questão da gramática. A gramática que muitas vezes é entendida como um peso, é percebida como um peso pelos estudantes, pelos professores. E na Escola Hub nós temos um trabalho criativo, um trabalho docente criativo. Quando você está fazendo o seu planejamento, projetando as experiências de aprendizagem e se depara com as questões gramaticais que você precisa levar para os estudantes, isso te dificulta mais construir experiências criativas ou não? De uma certa maneira, essa dureza ajuda a encontrar alternativas criativas? Eu acho que facilita muito, porque não tem como trabalhar a gramática de outra forma. Acaba sendo de uma forma tradicional. É preciso passar por essa construção, porque ele, né, tem que deixar bem claro para o estudante o que ele tem que aprender ali na gramática, no português, e a gente trabalha de outras formas criativas, outros assuntos, ou outros contextos. Então, assim, eu acho que facilita, porque é necessário. E não tem problema ter o tradicional numa escola, né? A gente tem as partes tradicionais, como na matemática, no português, não tem como fugir disso. Tem que fazer os exercícios? Sim, temos que fazer. Dependendo da fixação. Exatamente. E é uma coisa interessante isso, porque às vezes a gente fala sobre o formato de educação tradicional
e se esquece que nós não somos um país leitor. Sim. Nós não somos um país com um best-seller. No Brasil é um livro que vende 8.000 unidades. Sim, pelo amor de Deus, nós somos um país de... 213 milhões. Exato. Os dados. 8.000 unidades é um livro considerado best-seller no Brasil. Ou seja, nós não lemos. O Brasil não lê. Né? Se a gente sai na rua, se a gente vai nos melhores restaurantes, shopping center, sai perguntando para as pessoas os livros que estão concorrendo ao Jabuti do ano, pouca gente vai saber falar. Sim, sim. E a gente não questiona o formato convencional de se ensinar língua portuguesa, de se ensinar literatura. Então, acho que tem alguns questionamentos básicos assim, que a gente tem que se fazer. Sim. Mas, Cris, eu acompanhei esse semestre na escola um projeto que você conduziu com seus estudantes e que eu queria te pedir para compartilhar um pouco, que é o projeto sobre a mancha de lixo do Pacífico. Queria te pedir para contar de onde surgiu isso, como é que a história foi se desdobrando, como é que os fatos foram se sucedendo, os resultados que a gente alcançou com isso, na sua perspectiva como professora que conduziu essa experiência. Na verdade, não surgiu como um projeto, surgiu como uma atividade curricular, com as habilidades curriculares, que eu estava trabalhando no planejamento. Foi uma ideia sua, você colocou a reportagem no grupo, né? Falou, olha, gente, esse assunto, eu acho esse tema bem interessante para discutir com os estudantes. Então, eu fiz meu planejamento em cima daquela reportagem, planejei passar para meus estudantes em uma roda de conversa, porque eu sempre gosto de trazer atualidade para eles. Uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, a gente fala sobre assuntos atuais. Só para fazer uma ponderação, quando a Cris fala que é uma ideia minha, a gente tem o hábito na Escola Hub de ir pelo grupo de WhatsApp mesmo, né? Compartilhar notícias com a equipe toda, sugerindo que coisas que estão acontecendo no mundo sejam debatidas quando houve o caso de racismo com o Vini Júnior também. E aí surgiu uma reportagem interessante sobre a mancha de lixo do Pacífico. Nesse caso fui eu que postei e sugeri. Há situações em que outras pessoas sugerem sem nenhuma obrigatoriedade, né, de que isso seja trabalhado. Foi uma ideia e como eu sempre trabalho atualidade, eu adorei, pesquisei, fiz meu planejamento e coloquei em prática como um workshop, uma atividade, né, de rotina. E aí foi surpreendente, porque eu apresentei em formato de roda de conversa, apresentei a reportagem e o interesse, o engajamento foi enorme. As crianças começaram a anotar no caderno, a pesquisar e aprofundar, querer resolver esse problema. Já que é um problema gigantesco, vamos resolvê-lo. Sim. E aí eles começaram a pesquisar formas de resolver. Muita coisa, assim, ilusória, né? Muita imaginação, mas também muita criatividade, muita coisa possível. Crianças de quantos anos? Crianças de 8 a 11 anos. 8, 9, 10, 11 anos. E, assim, todos participaram, todos fizeram protótipos de construções que poderiam solucionar aquele problema. E foi feita uma votação. Eles apresentaram os protótipos com medidas, com vários embasamentos, assim, né, técnicos também. Então, entrou a matemática, entrou tudo ali, português, matemática, pesquisas. E aí, também, a cultura digital entrou, porque fizeram também de forma digital, também no desenho, e conseguimos um grande número de participantes envolvidos. Sim. E... peraí. Eu fico pensando quanto é interessante, né? Porque quando você fala que eles começam dando ideias, e às vezes ideias fantasiosas, mas o quanto a partir de ideias fantasiosas chega-se a ideias possíveis numa escola de projetos, né? Exatamente. E quando você fala que todo mundo quis resolver o problema. Isso é muito bom. Isso é muito lindo, porque parece que eu sinto que à medida que eles vão vivendo a cultura da escola, eles vão se colocando nessa posição de temos um problema e precisamos resolver esse problema. O que nós vamos fazer para resolver? Agentes transformadores, né? Sim. Que a gente precisa na sociedade. Muitas vezes nós, brasileiros, Dos estudantes, né? Que a gente já vem falando, né? E que é o gancho do... E é legal quando essa demanda se conecta com os problemas do mundo, porque muitas vezes nós, brasileiros, nos colocamos meio à parte dos problemas do mundo. Sim, sim. Né? Tem problema lá no Oriente Médio acontecendo, e aqui no Brasil isso nunca vai chegar, você tem lá no Pacífico acontecendo, e de repente você começa a ver esse estudante construindo um ethos de se colocar como um cidadão do mundo, sim,
que também pode contribuir de alguma forma para solucionar esses problemas. Sim. Eu queria só fazer uma menção aqui, quem está nos assistindo pela primeira vez, talvez não tenha tanta familiaridade com as nossas nomenclaturas. Sim. A Escola Hub ela é uma escola de educação básica, uma escola de projetos. Nós temos na escola os projetos dirigidos e os projetos autodirigidos. A diferença central é que o projeto dirigido ele parte de uma formulação do professor, ele parte de um interesse do professor. E esse professor vai engajar os estudantes naquela sua proposta, ele tem como objetivo ampliar o repertório do estudante. E o projeto autodirigido é o contrário. Parte do interesse do estudante. Sim. E o professor tem que aprender com o estudante, se conectar com o interesse do estudante, estudar para poder ajudar esse estudante a transformar esse projeto em algo conectado com um currículo, com a BNCC. Isso que eu ia falar, sempre conectado com o currículo, que é um dos grandes desafios também e que é muito questionado, né, Tiago? É muito questionado, porque Questionado no sentido assim, como vocês fazem isso? Possível. Né? Como é possível? Né? E é e fica essa sensação, né, de que o projeto sobre a mancha de lixo do Pacífico, mas cadê a matemática? Cadê o português? Cadê a história? Né, a ciência e a geografia talvez seja um pouco óbvia nesse caso, mas as pessoas têm essa dificuldade. E aí, Cris, você comentou que não começou como um projeto, começou como um workshop, que na Escola Hub nem tudo é projeto. Os professores às vezes conduzem workshops e me parece que do workshop se transformou num projeto dirigido, correto falar um isso? projeto dirigido e teve a necessidade, porque ele foi crescendo, precisamos de apresentar um artefato, então virou um projeto de fato, com maior engajamento e interesse. E aí eles fizeram a construção, depois da votação, apresentaram, e aí foi votado, a Alice, uma estudante nossa, ganhou o projeto e todos compartilharam ali, colaboraram para construir a ideia da Alice. Fizeram uma maquete muito bacana e todos se envolveram. Foi demais. Ficou muito bonita, E também construíram outros projetos, outros protótipos que estavam lá, foram construídos também, porque eles gostaram também da ideia e eles colocaram colocação. Esse aqui fica em segundo, esse em terceiro, mas a ideia, né, que ganhou foi feita por toda a turma. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, Bernardo, Cris. Cris é professora do Fundamental 1, Bernardo é professor do Fundamental 2. Muitas vezes, quando a gente conversa com professores que nunca tiveram experiência de desenvolver a aprendizagem por projetos, eles têm a impressão que é algo muito trabalhoso, né? Eles chamam a atenção deles a complexidade. Poucas vezes chamam a atenção a parte prazerosa de você ser um professor de uma escola de projetos. Na experiência de vocês, o que é mais prazeroso? O que dá uma sensação mais bacana? É o projeto dirigido, que normalmente parte do interesse de vocês querendo ampliar o repertório do estudante, ou é o projeto autodirigido, que parte do interesse do estudante e vocês têm que correr atrás? O projeto dirigido é mais confortável, na minha opinião, porque ali eu estou planejando, eu crio, mas também tem um certo ponto. Será que eles vão gostar? Será que vai ter interesse? Vai engajar? A gente fica com essa preocupação. Sim. Mas é mais confortável para mim como professora, enquanto professora. Já o autodirigido pode vir coisas que eu desconheço, que não faz parte da minha vivência. Tipo jogos, né, Roblox, Pokémon, coisa que eu não estou acostumada. Então, colocar isso em habilidades, né, da BNCC no currículo é bem complicado, mas também é prazeroso. Eu acho que é o equilíbrio. É um ponto de equilíbrio, porque me desafia e eu gosto de ser desafiada. Então, acho muito importante. Mas é assim, haja criatividade. O planejamento muda a todo momento. Eu faço planejamento da semana, mas eu estou mudando a todo instante, porque tem necessidade, se tem demanda. É literalmente uma trilha, né, seu planejamento. Você passeia por ele, descansa um pouquinho, acelera mais. É possível fazer. Às vezes ele fica pronto e eu mudo, né? Sim. Na sala eu mudo o planejamento. E você, Bernardo? O que te dá mais prazer? Eu não posso afirmar entre um e outro, não. Existe um dinamismo nos dois. Então, assim, ao longo do processo, a gente percebe o maior engajamento, ou às vezes um menor engajamento por parte dos estudantes. Sim. E não é uma certeza que a gente vai propor que eles desfrutem daquilo de uma maneira que a gente previamente pense. Então, tem experiências positivas nas duas maneiras de fazer a mediação. Acho que a grande questão é a gente se entender de uma maneira descentralizada do saber, tanto para um quanto para o outro, e saber fazer a mediação junto aos estudantes. Dito isso, a gente desfruta tanto de um projeto proposto por eles, quanto algo que a gente entenda que é potente e necessário de ser levado para a escola. Sim. Então,
É no dia a dia que a gente vai descobrir. Basicamente é isso. Eu vou pegar, a Cris falou do tema do planejamento, e que é interessante porque a gente está com uma mesa diversa. Uma educadora do Fundamental 1, um educador do Fundamental 2 e uma diretora escolar, ali, que é diretora da Unidade de Belo Horizonte da Escola Hub. Sim. E naturalmente você, com os seus professores, a sua equipe, Cris e Bernardo atuam na Escola Hub de Fora, você atua na Escola Hub em Belo Horizonte. E com a tua equipe, né, quando você pensa a tua experiência cotidiana, sim, de ter que liderar uma equipe que tem essa liberdade de planejamento que eles têm aqui. O que não é comum na maioria das escolas. O professor, ao contrário, assim, a coordenação pedagógica muitas vezes é um processo de controle. Sim. Acompanhamento, controle. Sim. Ao passo que na Escola Hub é um processo que vai muito mais para o lado criativo. A cobrança é pela criatividade, a cobrança é pela inventividade, é pela interconexão, é pela surpresa. Sim. Como é que é coordenar, liderar professores que têm essa liberdade? Sim. Então, Thiago, eu escuto o Bernardo e a Cris falarem e fico lembrando dos meus professores também, né? E é muito interessante porque eu vejo que o maior desafio do diretor, do coordenador dentro da Escola Hub é se colocar como um ser que também é um aprendiz. E quando a gente se coloca nesse lugar, a gente traz essa relação para um lugar horizontal, onde a gente pode conversar, fazer isso que nós estamos fazendo aqui, ó. Ouvir um ao outro, estar aberto para entender que às vezes eu tenho uma ideia na minha cabeça, mas a Cris vai me trazer uma contribuição que vai me fazer pensar, gente, não é que ela tem razão, isso pode dar muito certo. Então eu vejo que o maior desafio que a gente tem é a gente se desfazer desse lugar de que eu tenho que trazer a solução. Não, nós temos que pensar juntos e talvez nós vamos perguntar mais do que responder, né? E assim como a gente orienta o professor que ele tem essa prática com o estudante também, né? A gente está sempre falando, gente, vamos ouvir esse estudante, vamos estar aberto para entender que ele vai trazer uma contribuição, alguma coisa que vai enriquecer. E eu sempre me coloco nesse lugar. Se eu peço para o professor fazer isso, eu também preciso estar aberta a isso, a ouvir esse educador que está em sala, que às vezes vai ter uma percepção muito diferente da minha, né? Então é a gente junto se colocar nesse lugar de aprendizes mesmo, né? Você está contando a questão do autodirigido, essa semana eu tive um caso super interessante lá. Eu tenho um aluno de 8 anos, da Grupada 1, Matheus, a família tem uma empresa de troca de óleos lubrificantes. E aí ele trabalha na empresa com o pai todo sábado. E é porque ele quer ir, porque ele quer aprender tudo sobre isso. Quantos você tem? 8 anos. 8 anos, tá. E ele sabe muito sobre isso, ele ensina pra gente o tempo todo. Aí, Matheus agora decidiu fazer o projeto autodirigido sobre a origem do óleo, como é que o óleo, do que ele é feito, por que é necessário, a empresa do pai dele é óleo de caminhão. Então, por que o caminhão precisa do óleo? Ele quer trazer o que ele já sabe, descobrir novas coisas e ensinar pra gente. Aí a professora veio conversar comigo e falou, Aline, tô com um desafio aí com o projeto Matheus. Não entendo nada desse assunto. Mal dirijo. E aí, o que acontece? Tivemos uma reunião com a família essa semana, reunião de rotina, e aí falei com a professora lá, falei, vamos trazer essa questão para os pais, porque eu acho que eles podem nos ajudar a achar uma solução. E o pai, gente, tem uma história, ele tem a empresa, mas ele tem uma história linda por trás dessa empresa que ele construiu. É uma história de crescimento, foi um pai uma criança que não foi aceita em nenhuma escola, foi uma criança que ninguém acreditou nela, e aí ele foi lá e ele aprendeu, e ele começou a bater de porta em porta para vender, fazer o negócio crescer, e hoje ele tem várias lojas. Falei, gente, esse pai, ele tem muito para ensinar para esses estudantes. Ele pode vir aqui contar sobre a questão técnica do óleo, mas ele pode vir dar uma lição de vida. Sim, então, o que a gente faz? Ao invés do professor ter essa obrigação que ele não tem de saber sobre um tema que é desconhecido para ele, nós vamos chamar essa família para ensinar para a gente. E nós vamos aprender junto. E nós vamos ter uma relação de proximidade com essa família. E aí a gente vê o quanto todo mundo cresce com isso. E é uma criança que está num momento ali precisando solidificar uma autoestima.
Quando esse pai vem para dentro da escola e compartilha a história daquela família com todo mundo, para ele isso também é muito legal. Vai muito além do óleo, vai muito além do projeto em si, né? E eu tenho certeza que foi muita gente que Cria possibilidades. E talvez escute isso e pensa assim, nossa, vai muito além do papel da educação da escola. Mas será que não é isso que é educação? Será que isso no mundo contemporâneo, que não é de fato fazer escola? Sim, fazer educação. Se conectar com a família, partir de coisas que façam sentido para a história dos sujeitos que estão envolvidos naquilo ali, mas verdadeiramente. Sim. Não é só da boca para fora ou de uma maneira talvez superficial. É realmente se conectar com a essência da vida de cada um, com a história de cada um. Sim. E fazer tudo isso com Felipe, porque de alguma maneira conecta também com a história da professora. Super. Né? Super. Que tem o campo de interesse dela até um determinado ponto, e aí ela precisa aprender, precisa mergulhar na história daquela família para poder encontrar os ganchos e para as coisas poderem acontecer dentro do que são as nossas premissas. Sim, e eu acho, Tiago, que isso que você trouxe é o que faz a diferença numa educação no mundo contemporâneo. É a relação que a gente constrói com esses sujeitos, né? Num mundo onde você tem a informação cada vez mais à nossa mão ali, inteligência artificial, tudo aí. O que a gente não tem são essas relações vivenciadas. Hoje a escola é um dos poucos lugares onde se vive em comunidade. A gente brincava na rua, a gente tinha muito primo, muito irmão, né? A criança hoje, às vezes tem não convive com o primo, às vezes não tem nenhum irmão. Então a escola precisa ser esse lugar onde as relações se solidificam, se constroem e precisa ser genuíno. Porque eu acho que isso é o que faz diferença. E quando eu me conecto com essa criança e com a história de vida que ela tem, eu propicio um ambiente de aprendizagem muito mais significativo. Então, a escola precisa ser esse lugar de relacionamento. E isso ressignifica o nosso trabalho, a nossa profissão também, né? Sim. Porque é muito mais, a gente está falando de prazer, é muito mais prazeroso e significativo para a gente atuar como educador. Sim. Numa perspectiva como essa, do que de uma forma mecânica, onde as coisas precisam ser impessoais. Sim, sim. Eu queria pegar esse gancho para pedir para o Bernardo compartilhar aqui uma última história. A gente está chegando no final do nosso primeiro episódio, mas uma história muito interessante de um projeto que ele desenvolveu com estudantes do Fundamental 2, que eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Com a sensibilidade dele, como professor, lidando ali com jovens que estão na pré-adolescência, entrando na adolescência, se conectar com o que está fazendo sentido para o mundo deles e conectar isso com o currículo e com o que estava acontecendo no mundo em tempo real, que é o projeto Memes. Você conta para a gente um pouquinho, Bernardo? Curto sim, Thiago. Assim como a Sabrina falou, né, com a gente agora em pouco, você também mencionou da baixa leitura do brasileiro, ela falou do distanciamento dessas gerações com a literatura. A gente faz essas análises, a gente percebe isso, mas ao mesmo tempo a gente precisa perceber quais são os interesses em outras linguagens. Foi a partir disso que eu tive a ideia de trabalhar, de fazer esse workshop, né? Que ele começou como workshop. Nasceu como workshop. Nasceu mais uma vez como workshop, mas prestando bastante atenção nos interesses deles. Então, em geografia, história, ou você não estava fazendo essa separação nesse momento? Não, estava fazendo sim. Nesse tinha um objetivo mais claro diante do currículo, né, no componente curricular de geografia. E a gente tem uma cultura de muita liberdade, de muito diálogo com os dispositivos dentro da escola. Dispositivos tecnológicos. Celular, tablet. Exatamente. Então isso faz sentido para eles. Sim. E eu falei, bom, como que eu posso potencializar o ensino de geografia nisso? Né? Ou seja, o melhor que eles aprendam geografia a partir disso. Sim. E aí a linguagem que eles estão extremamente acostumados é o compartilhamento de memes entre eles. Sim. E é muito fluido, é muito instantâneo o entendimento daquilo. Sim, sim. E dentro especificamente do componente de geografia tem fala sobre desconstruções acerca de estereótipos dos lugares. E foi a partir disso, num tom de ironia, que a gente criou memes. Eles criaram os memes com a temática sobre o Nordeste brasileiro e rapidamente eles entenderam o que eles precisavam desconstruir. Sim. Fizemos um jogo e houve uma votação em
em que cada rodada eles criavam um novo meme e esse meme era votado para ver qual que tinha sido o mais criativo dentro do mesmo tema. Tipo uma competição de memes. Uma competição de memes. Então isso foi fantástico, assim. E você planejou essa competição ou surgiu ali no processo? Isso surgiu no processo a partir de uma vontade deles. Por que a gente não faz assim? Não havia pensado nisso. Então, o que eu percebo cada dia mais é estar atento, ser sensível à demanda deles. É o que faz com que realmente a aprendizagem aconteça. Sim, é conexão, né? E aí a linguagem digital, ela é importantíssima, ela precisa ser um aliado nosso, sabendo ser bem conduzida, né, nesse sentido. Sim. E aí a partir disso, mais pro lado da história, né, que agora estou à frente também do componente de história e que muitas das vezes a gente tenta até, dentro dos limites curriculares, diferenciar, uma outra atividade foi estava falando sobre a evolução da escrita lá na Mesopotâmia, né? Então eles tinham lá os primeiros registros em formas de desenho e aquilo vai evoluindo de uma maneira não é que fosse facilitado de ser registrado, afinal ficar desenhando assim por cima é algo que demanda tempo. Só que hoje em dia a gente conversa muito com os emojis e com figurinhas, os stickers. Então aí eu parei para pensar, falei, a gente sai da linguagem magética, vai para o verbal ao longo de milhares e milhares de anos, e hoje em dia a gente vê uma necessidade de retornar. E como que uma figurinha dessa expressa muitas das vezes um sentimento, algo muito mais afetivo que a palavra ela não é capaz. Sim. Então eu fiz toda essa discussão com eles e aí, mais uma vez, com a Sabrina, né, que a gente tem conseguido estabelecer uma boa parceria, a gente estudou o conteúdo sobre a Mesopotâmia e ela criou uma síntese, ela fez uma síntese do que eles haviam aprendido. Que bacana. Fez uma síntese e a partir desse momento, a partir dessa síntese sobre a Mesopotâmia, a gente identificou palavras que pudessem ser transformadas em figurinhas ou emojis. E aí nós tínhamos então em paralelo um texto verbal e um texto não verbal que eles pudessem ter o mesmo entendimento. Uau! E é isso, a gente precisa estar atento, ter uma dimensão criativa imensa na escola, buscar sempre ampliar o nosso repertório, por isso que é fundamental o compartilhamento de ideias, porque no estado... Eu acho que esse tipo de exemplo, assim, esse tipo de história que você acabou de contar, como as outras histórias que já foram contadas aqui pela Sabrina, pela Cris, pelo projeto que você acabou de narrar, do Matheus. Eu acho que só mostra que a gente tem uma super oportunidade para ressignificar a nossa profissão docente nesse momento histórico que a gente está vivendo. E como trabalhar numa escola de projetos oportuniza isso. Sim. Eu queria pegar um gancho para a gente poder encerrar, porque a gente passou esse episódio falando sobre como o Bernardo, que trabalha com geografia e história, se conectou com a Sabrina, que trabalha em língua portuguesa, literatura e escrita criativa. E eu sei que também você, de vez em quando, tem algumas contribuições com a turma da Cris, que é fundamental entender o seguinte, assim, como é que isso se dá no dia a dia? Tem alguém pedindo para vocês fazerem isso? Vem uma diretriz da coordenação da Rafael... Sabe o que tem muito pedindo, Thiago? De quê? Teacher, eu posso fazer na biblioteca? Eu posso fazer na sala da Rafa? Eu posso fazer em qualquer outro espaço que não seja a minha sala de aula? É a partir deles, mais uma vez, que a gente consegue se conectar. Exatamente. Porque por onde você anda, tem um estudante realizando as suas atividades. Sim. E a partir disso, você passa e observa e se coloca à disposição. Sim. Né? Então a gente tem um espaço que ele se conecta, permite uma maior conexão entre os estudantes e a gente, e entre os segmentos também, porque não existe uma separação física do próprio ambiente escolar, do espaço escolar. Sim. E isso otimiza essa troca no cotidiano da escola. Então, é comum, eu passo, dou uma olhada, e eles já até perguntam, sabendo, né, o professor da área de humanas, mesmo sendo um estudante do outro segmento. Sim. Me ajuda aqui, né, Bernardo? Eu tô mexendo com mapas. E assim a gente tem essa troca também dos professores. A gente se comunica o tempo todo, falando o que a gente está fazendo, as atividades ficam às vezes expostas
Aí vai para a impressão ali em cima, olha que interessante, quem está fazendo essa atividade? E tem essa troca constante. Sim, e é tão interessante como dessa forma todo mundo se coloca no lugar de educador dentro da escola, né? E eles já têm isso. Lá comigo, lá na minha também, eles me falam, Aline, vem cá, olha aqui que eu descobri. Outro dia o Theo me chamou porque o autodirigido dele foi sobre pau-brasil. E aí ele descobriu que lá no Museu de Ciências Naturais da Federal tem uma árvore do pau-brasil, da UFMG, lá em Belo Horizonte. Tem uma árvore do pau-brasil. E aí ele falou, Aline, a gente precisa ir lá ver essa árvore, porque eu estou estudando sobre isso. E ele queria me mostrar que ele descobriu que tem uma pesquisa atual que fala sobre a possibilidade de tratamento de câncer. E ele estava ali super interessado. E assim, olha o que eu descobri, Aline, vem aqui para você ver. E isso contando isso, eu vejo quanto o nosso espaço propicia isso, né? Tipo assim, todos aqui são educadores, então é você que está aqui, vem cá para você ver a minha descoberta, sabe? E eu acho que isso é muito legal. E essas trocas, né? Então, às vezes você vê assim, o professor de música, ele tem uma contribuição sobre um tema específico. Gente, olha aqui, trouxe isso aqui para vocês. Olha, gente, dá para aproveitar isso aqui, descobrir esse lugar. Isso é muito legal, porque a gente vê essa interdisciplinaridade acontecendo o tempo todo, né? Mas o que eu acho mais interessante aqui desse nosso primeiro episódio da retomada do Hub Conecta, o que nos motivou a retomar o Hub Conecta nesse formato é que o nosso dia a dia como escola de projetos é muito complexo, mas ele é espetacular. E eu falo isso muito mais como professor do que como gestor da escola. Eu acho absolutamente incrível e mágico o que acontece no nosso cotidiano. Hoje de manhã mesmo, eu e o Bernardo tivemos uma interação não planejada, em que ele entrou na minha sala, eu entrei na sala dele, a gente fez isso umas 3 ou 4 vezes e acho que vai sair um projeto sensacional aí nas próximas semanas, assim eu espero. E o nosso sentimento é de que isso tem que ser compartilhado, porque a gente já está aqui há mais de 40 minutos, quase 1 hora conversando, e em momento algum a gente falou de prova, a gente falou de nota, a gente falou de recuperação, de punição, enfim. A gente está falando de aprendizagem, a gente está falando de prazer na docência, de prazer no trabalho docente. Hoje, a temática do sofrimento na docência, ela é tema de congresso. Tem periódico que trata disso, tem simpósio sobre isso. Sim. E a gente está falando de prazer, a gente está falando de criatividade, a gente está falando de aprendizagem. Uma escola de projetos permite isso. A ideia de retomar o Hub Conecta é a gente poder dar notícia para o mundo dessa experiência fantástica que a gente tem no cotidiano da nossa escola, que é muito complexa. Sim, é muito difícil de ser feita, mas é muito prazerosa também para todos nós. Talvez só por isso que a gente continue fazendo, né? O mundo está repleto de escolas tradicionais e está repleto de uma demanda pela educação tradicional. Ninguém está pedindo, né, ninguém está obrigando escolas de projetos a surgirem e acontecerem. Elas estão surgindo ainda numa quantidade que eu considero pequena, poderia ser maior, mais intensa, mais vertical. Sim. Mas elas estão surgindo porque tem gente a fim de fazer essa educação. Tem famílias que estão acreditando nessa educação. Tem estudantes que se desenvolvem nessa educação, apesar da complexidade disso. Sim. Então a ideia do Hub Connect é a gente poder compartilhar um pouco disso. Eu fico muito feliz que nesse primeiro episódio a gente consiga trocar tantas experiências, coisas que a gente planejou falar, coisas que a gente não planejou falar e que foram sendo relatadas, porque eu acho que revela a potência do nosso cotidiano. E aí eu queria encerrar com uma sensação, um sentimento que eu estou tendo essa semana. Eu estava lendo um livro sobre estudos de futuro. É uma área nova, muito interessante, interdisciplinar, multidisciplinar, e lá fala-se sobre um conceito, né, uma ontologia de futuros, partindo da ideia de que já existem sinais dos futuros no presente. Se a gente prestar atenção com calma, no nosso presente, o futuro já se anuncia em pequenos sinais. E as escolas de projeto, apesar de serem poucas ainda, proporcionalmente ao número de escolas que existem no mundo, né, frente às escolas tradicionais, eu acho que elas são, de certa forma, um sinal do futuro.
Eu acho que o nosso trabalho é um pouco a presença do futuro no presente. Sim. E que só cabe a gente transformar esses sinais no futuro concreto ou em futuros concretos. O propósito da Escola Hub é ajudar as próximas gerações a melhorarem o mundo, e isso tem muito a ver com futuros, né? Com futuros possíveis, com futuros desejáveis. E eu acho que, sem sombra de dúvidas, esse primeiro episódio que fortalece esse nosso sentimento de que a gente tem condição, sim, de alcançar esse propósito, de ajudar os nossos estudantes a darem essa contribuição para o mundo e para o planeta. Eu tenho um orgulho tremendo de trabalhar com todos vocês, e um prazer e uma satisfação muito grande da gente poder partilhar do nosso dia a dia, que é desafiador. A gente sabe como é difícil, né? Mas a gente sabe como vale a pena. Eu queria muito agradecer ao Bernardo, queria muito agradecer a Cris, professores da Escola Hub de Juiz de Fora. Eu que agradeço a oportunidade. E eu que agradeço também. E agradecer a Aline, que chegou no meio do episódio, que a Sabrina precisou partir. Queria muito agradecer a Sabrina, que precisou partir, educadora da Escola Hub de Juiz de Fora, e a Aline, que é diretora da Escola Hub de Belo Horizonte. Super obrigado. Eu que agradeço, um prazer estar aqui para esse bate-papo tão especial, gente. Obrigada, de verdade. Queria agradecer por fim a você que acompanhou o nosso episódio, convidar a ficar de olho nos próximos episódios que a gente vai lançar e vai colocar no ar, e convidar para que você que está assistindo e tem interesse pela temática das escolas de projeto e da inovação educacional, pesquisar nas redes sociais da Escola Hub, no nosso próprio canal no YouTube. A gente tem muito conteúdo que há alguns anos vem sendo colocado, e nos colocar à disposição também para quem quiser conhecer as nossas escolas em Porto Alegre, em Juiz de Fora e Belo Horizonte, a nos procurar, seja você professor, família, estudante ou apenas uma pessoa interessada na mudança na educação. Um grande abraço.